A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, meus irmãos, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus nos dias atuais. Meus queridos, esse vídeo aqui é um testemunho. É um testemunho que por alguns anos eu guardei, mas Deus me incomodou para trazer aqui no canal para vocês. Eu era uma pessoa que eu sempre, achava que o pastor estaria sempre disponível ali para resolver os meus problemas. E em um determinado dia eu estava em casa, era um feriado, e uma situação terrível se levantou na vida de um dos meus filhos. E eu não sabia como resolver aquela situação. Imagina, você é uma pessoa que você ora, que você acha que o seu pastor é a pessoa que, que é o responsável para te guiar aqui nessa terra. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que quem está te guiando aqui nessa terra para a vida eterna é Jesus Cristo. E é nele que você tem que se apoiar. O teu pastor está fazendo a parte dele, pregando a palavra de Deus aí na igreja. E você tem que abrir teus olhos e virar essa chave aí na tua vida. Que quando Jesus, ele deu a vida dele ali na cruz por todos nós que cremos nele e que o aceitamos como Salvador, foi para que o véu se rasgasse. Para que você não precisasse de mais ninguém para acessar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus que você vai acessar a Deus. Então tem situações aí na tua vida que podem se levantar que o seu pastor não vai poder solucionar. Sabe por quê? Porque o teu pastor também é um ser humano. E eu estava com um problema, meus queridos. Naquele dia, aquele final de semana, era um feriado. Meu pastor estava viajando. E a primeira coisa que me veio na mente carnal, foi ligar para o pastor fazer uma oração forte, interceder por mim e por minha casa. Mas eu não recebi retorno do pastor. Eu não recebi retorno nenhum do pastor. Só recebi apenas uma mensagem dizendo que ele estava na estrada viajando e que não podia me ajudar, mas que eu fosse, na segunda-feira, lá na igreja, que ele iria me receber. Mas a situação era urgente, meus queridos. A situação era urgente. Como muitas das vezes tem situações que se levantam aí na tua vida, que são urgentes, que não pode esperar. Não pode esperar um dia. Tem situações que é entre a vida e a morte. Acho que vocês me entenderam, a situação. Então, queridos, o que eu fiz foi me ajoelhar. Naquele momento, falei, Deus, me ajude. Senhor, me ajude. E eu não sei o que fazer, Senhor. E eu me ajoelhei e comecei a chorar. E a situação complicada estava se desenrolando lá no outro quarto. Era um problema espiritual terrível. E naquele instante, isso tem mais ou menos uns 3 anos, viu, meus irmãos? Tem uns 3 anos que aconteceu isso. E naquele momento, eu creio que Deus permitiu aquela situação para que eu virasse uma chave ali na minha vida, sabe? Foi um despertar espiritual grandioso da parte de Deus, que eu agradeço a Deus porque aquela situação aconteceu, para que eu despertasse para o que Deus tinha para minha vida e para a vida dos meus filhos e da minha casa.
Naquele instante que eu estava ali orando a Deus, me veio um pensamento, aquele pensamento não foi da minha mente. Veio um pensamento bem suave e falou: a tua solução é você se apegar com Jesus. Homem nenhum da terra vai poder resolver esse problema. É Jesus que vai resolver. Inicia um jejum agora. E eu iniciei um jejum ali. E naquele momento, eu abri um jejum. Iniciei um jejum. Então, muitas das vezes, meus queridos, Deus vai permitir situações aí na tua vida, sabe para quê? Para você despertar. A opressão vai, muitas das vezes, aumentar na tua vida, sabe para quê? Para você despertar para o que Deus tem de melhor para a tua vida. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Como é que você é um ser humano e vai confiar no outro ser humano? Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar naquele que deu a vida por você na cruz. Você tem que confiar no Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu resolvi aquela situação, meus queridos. E a situação que era para a morte, Deus trouxe a vida na minha casa novamente. Sabe? Muitas das vezes, Deus vai trazer situações aí na tua vida para te despertar. Deus vai permitir Satanás, muitas das vezes, né, tocar em alguém aí da tua família, sabe para quê? Para que você venha despertar. Porque muitas das vezes você é aquele cristão só de banco de igreja, sabe? Que confia só no pastor. Ah, porque meu pastor, ah, porque minha pastora. Sim, você vai confiar assim no seu pastor, mas acima do pastor está Jesus Cristo. Acima do pastor está Deus. E você tem que se apoiar em Deus. Porque o pastor também tem a vida dele. O pastor também tem as guerras dele. E vai ter hora que você vai procurar o pastor e você não vai encontrar. E não é porque o pastor não quer te atender, não. É porque são as demandas da vida, meus queridos. O meu pastor estava viajando. Não foi na vontade, foi um feriado. E aquela situação que se levantou contra a vida de um dos meus filhos. Se eu não tivesse ali buscado a direção de Deus, mas eu creio que aquilo ali foi para eu despertar, para estar sempre atento, sabe? Atento, pedir discernimento a Deus diariamente. Senhor, dá-me discernimento do que fazer na vida. Então Deus permite as opressões para que você venha despertar. Deus permitiu as opressões, queridos, ali no povo, né, dele, o povo de Deus ali, os israelitas foram oprimidos por Faraó. Sabe por que Deus permitiu aquela opressão terrível na vida deles? Porque Deus queria que eles saíssem daquele cativeiro, saísse para a liberdade. Deus queria libertar o povo daquela opressão. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir que a opressão fique ainda maior. Sabe por quê? Porque Deus quer te livrar da opressão. A opressão que te mata. A opressão que destrói a tua vida, o teu espírito. Deus quer que você venha acessar a vida eterna. E para você acessar a vida eterna, você tem que se apoiar em Deus. E não se apoiar em homens. Porque o homem é igual a você. O homem é de carne e osso. E o homem não tem poder que Deus tem. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Amém?